Nesse vídeo eu vou te mostrar como empresas novas estão faturando o mesmo ou até mais, com operações até 60% menores do que as empresas antigas. Mas antes eu já quero te pedir para que você se inscreva no canal e curta o vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e isso ajuda a gente a manter a nossa missão por aqui e também valoriza um pouco o nosso trabalho de ir lá pesquisar e trazer tudo mastigadinho para você. Por muito tempo, achamos que era normal ou sinal de sucesso uma empresa quando ela tinha muitos funcionários. A gente tinha isso como uma métrica de que aquela empresa está indo bem, aquela é uma boa empresa. Mas, à medida que a inteligência artificial ela começou a se disseminar, empresas estão se tornando muito mais competitivas, usando a IA para automatizar processos, aumentar a sua eficiência, essa frase e essa visão de empresa boa é empresa com muitos funcionários, ela começa a cair por terra. Ao invés de sinal de sucesso, pode demonstrar até um sinal de ineficiência. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre como você consegue destacar da concorrência, se tornar uma empresa competitiva, assim como lá fora, em outros países, já está acontecendo, e preparar aí a sua operação para essa nova era da inteligência artificial. Um estudo recente sobre o cenário da tecnologia no Reino Unido trouxe um insight importantíssimo. A fase de brincar com IA acabou. Estamos entrando na era das operações autônomas. Até o ano passado, a gente usava o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial como ferramenta, ou seja, a gente chegava para trabalhar, abria o ChatGPT, pedia para ele criar um texto sobre determinado assunto, preparar um e-mail, analisar dados de uma planilha. Até então, ele era um acessório dentro do nosso dia a dia de trabalho. O que esse estudo mostra é que não será mais assim. Em 2026, as novas empresas que estão surgindo estão sendo desenhadas desde o primeiro dia, fluxos inteiros, suporte ao cliente, financeiro, compliance, comercial, para que eles rodem sozinhos, apenas com a supervisão de um ser humano. Esse estudo ele mostra o surgimento da chamada camada operacional, ou seja, não é mais o humano usando a IA, é a IA rodando o processo sozinha, apenas com a supervisão humana. Um exemplo, analisando hoje uma operação comercial de uma empresa. Você recebe um cliente lá pelo seu site, por exemplo, esse cliente preenche um formulário, as informações que ele preencheu vão ser direcionadas para um CRM, para a sua equipe comercial. Entra um funcionário, um SDR, um assistente ali do setor comercial, vai fazer uma pré-análise daquele cliente, daquele lead, vai entrar nas suas redes sociais, vai verificar, apurar todas aquelas informações que ele descreveu e se ele entender que aquele cliente é minimamente qualificado, ele vai fazer uma tentativa de contato. Hoje, esse processo é 100% feito com inteligência artificial. Então, a partir de agora, quando você recebe um novo cliente no seu site, ele vai cair para um banco de dados, onde a inteligência artificial vai atuar. Ela que vai fazer toda essa verificação inicial. Se ela entender que esse lead é qualificado, com todas as informações as quais ela tem disponíveis, aí sim é que ela vai direcionar para um humano atuar. Isso até então parecia inimaginável, parecia coisa de filme. Mas imagina só uma empresa hoje com um time comercial com 20, 30 funcionários, o quanto de custo ela não pode reduzir se ela colocar uma inteligência artificial para fazer esse processo inicial, onde ela iria precisar ali de pelo menos 5 pessoas para fazer essa verificação, toda essa análise, ela vai precisar talvez de uma ou duas no máximo. E a gente também pode pensar em outras funções, por exemplo, a função de suporte, onde a pessoa muitas vezes precisa responder sempre as mesmas perguntas. Que tipo de produto ou serviço você vende? Qual é a característica do produto XYZ? Então aqui a gente tem muitas pessoas, às vezes, para responder as mesmas perguntas, para fazer as mesmas coisas todos os dias. E ao contrário do que muita gente pensa, não significa você sair cortando todo mundo, demitindo todos os funcionários. Você pode simplesmente realocar, capacitando ele para atender uma outra demanda da sua empresa. Isso faz com que a sua folha de pagamento ela fique muito mais enxuta, produzindo mais. Ou seja, o trabalho de 5 pessoas agora é feito por uma inteligência artificial. Vamos imaginar que o seu concorrente sabe disso e implementa essa solução. Ele consegue ter uma empresa muito mais enxuta, com menos custos, mas com maior performance, com maior eficiência. A partir disso, 2 cenários podem acontecer. Ele conseguir reduzir os preços e tornar a empresa dele muito mais competitiva em relação à sua, muito mais vantajosa para o seu cliente lá na ponta,
Ou então, ele pode continuar com os mesmos preços, mas ter uma margem de lucro muito maior. Independente do cenário, aquela empresa que não olhar para isso vai acabar perdendo espaço. Isso vai ser inevitável. Mas, obviamente, que a gente precisa ter muita calma, porque nós brasileiros, a gente acaba adotando tendências de consumo muito rápido. Então, uma coisa que é tendência lá fora, a gente adota isso rapidamente aqui. Você sempre vê isso na moda e em outras coisas de produtos que acabam viralizando, também acabam acontecendo aqui. Mas nós temos uma grande dificuldade de adotar mudanças estruturais. Então, coisas boas que estão surtindo resultado em outros países demoram muito a serem implementadas aqui no Brasil. E é justamente por isso que eu trouxe esse vídeo, para que você, empresário, possa olhar para esse mercado, colocar a inteligência artificial para trabalhar ao favor da sua empresa e do seu crescimento. Mas uma coisa é muito importante: quanto mais a gente aumenta a capacidade, quanto mais empresas usam a inteligência artificial, quanto mais empresas surgem no mercado, também sobe um alerta na mente do consumidor sobre a confiança daquela empresa ou daquela solução. Então, além de ter uma empresa eficiente, você também precisa pensar em transmitir confiança para o seu cliente. Porque muitos clientes, muitas vezes, eles abandonam o carrinho no momento da compra num site, num e-commerce, não pelo preço, mas pela falta de confiança naquela estrutura. Ele não sabe se ele vai passar os dados no checkout do cartão dele e esse cartão vai ser clonado. Ou então, ele não tem certeza se aquele é um site confiável, que pode simplesmente ser um site fake, e ali ele vai fazer uma compra e não vai receber o produto. Porque já existe essa política, essa cultura de coisas não confiáveis na internet. Então, a ideia não é apenas tornar a sua empresa mais rápida e mais eficiente, mas sim mais segura para o cliente. E por que eu estou te contando isso agora? O que está acontecendo lá no Reino Unido é uma dica do que vai acontecer no mercado daqui para frente. Então, quanto antes você preparar a sua empresa, mais competitivo você vai se tornar e muito mais rápido do que a concorrência, que ainda nem está olhando para isso. Sei que esse vídeo ele não é técnico, ele não te ensina nenhuma ferramenta, mas é importante que você, como empresário, entenda o mercado como um todo, da inteligência artificial, da tecnologia, porque isso impacta diretamente no seu faturamento, nas suas vendas, na relação que você tem com o seu cliente. E você, eu e todos os empresários, nós precisamos ficar atentos ao que acontece no mundo, porque mais cedo ou mais tarde, tudo isso afeta também o nosso mercado aqui. E como já dizia minha avó, quem chega primeiro bebe água limpa. E para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, digita água limpa aqui nos comentários. Por dois motivos, obviamente. Primeiro, para eu saber que você consumiu esse vídeo até o final, que você chegou até aqui comigo. E segundo, também para deixar todo mundo curioso e assistir o vídeo completo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.